Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, por gentileza, se assentem, fiquem à vontade, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, por estar aqui, pela vida dos irmãos. Mais um mês se inicia, estamos aí no dia 7 de setembro, feriado, muita gente foi viajar e hoje a gente tem esse privilégio de mais uma semana estar dando início, né? E hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra, eu quero iniciar outra série, né? Dentro de uma série eu quero iniciar outras, né? Estou falando juntamente com os irmãos nesses últimos dias sobre a sabedoria do ouvir, né? Primeiro eu falei um pouco sobre a sabedoria do falar e a sabedoria do silêncio. Aí depois eu falei na outra oportunidade que eu tive sobre a sabedoria do ouvir. E o ouvir começa sabendo ouvir a palavra de Deus, né? Nós fomos para Tiago, capítulo 1, né? Mas hoje eu quero falar sobre outra série, outra coisa que eu quero falar sobre, porque eu fui em uma igreja há uns anos atrás, uns 4 anos mais ou menos, e eu preguei uma série de 4 mensagens sobre oração. E eu falei, por que eu não trago isso aqui para a nossa igreja também? Eu acho tão importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente fala muito sobre oração, mas muitas vezes a gente ora pouco ou não entende, muitas das vezes porque a gente ora errado, né? Sabia disso, que a gente pode orar errado? A gente acha que a gente fica lá 1 hora muitas das vezes, mas não estamos agradando a Deus da maneira com a qual nós estamos buscando a Ele. Então eu acredito que é importante a gente falar um pouco sobre isso, amém? Então, eu fui numa igreja com um amigo meu esses dias, até comentei com o Naldo, com o pastor Carlos, lá a igreja é a Casa da Rocha, né, do pastor Zé Bruno, e eu achei muito interessante a dinâmica, tanto da pregação, do lugar, né? E aí eu falei, eu acho que é interessante, eu vou pregar hoje usando alguns slides. Eu não tenho muito esse costume, né? Tinha o costume na universidade, mas vamos ver como que fica, né? Se eu não vou me atrapalhar muito. Mas vamos lá, vou abrir aqui para os irmãos irem acompanhando também. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, o título que eu dei para essa primeira mensagem é Como a oração transforma a nossa vida. Amém? Então, eu quero ler aqui o texto base que vai ser a mensagem de hoje em Filipenses 4:6, que o apóstolo Paulo ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Quais são os 3 pontos que eu vou falar nessa noite, né? Então, primeiro eu vou falar sobre a importância da oração, por que é importante a gente orar. Depois nós vamos falar sobre o que é a oração propriamente dito, né? O que nós podemos definir, como nós podemos definir a oração. E por último, os efeitos da oração. O que acontece na nossa vida quando nós nos tornamos homens e mulheres de oração. Amém? Então, a importância da oração. Quero começar com essa frase do Finney, que ele diz assim: a maior necessidade de nossos dias é poder do alto, né? Eu acredito que a gente tem muita inteligência, a gente tem livros, nós temos tecnologia, nós temos recursos, nós temos dinheiro, nós temos tudo, mas muitas das vezes o que nos falta é poder do alto,
é poder de Deus. O que falta é nós buscarmos em Deus unção, poder, para poder falar do Evangelho, para poder se comunicar com as pessoas, para poder mudar as nossas vidas. Ou a gente não acredita que a oração possa fazer isso? Eu creio. E o meu objetivo é esse, para que nós venhamos crer de verdade que a oração ela pode mudar, alterar toda a nossa vida, né? E aqui eu quero começar propondo uma reflexão que eu ouvi do Neil Barreto, que eu achei interessante. Ele coloca da seguinte maneira, ele fala assim, imagine que a sua salvação dependesse da sua vida de oração. Você estaria salvo ou condenado? Graças a Deus que a nossa salvação não depende do quanto a gente ora, porque talvez muitos de nós ou nós estaremos condenados. Imagine que a salvação de uma pessoa que está ao seu redor, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, dependesse do quanto você ora. Seu filho estaria salvo ou condenado? Isso é uma reflexão para que a gente venha pensar: será que nós estamos nos dedicando mesmo? Quanto a gente se dedica? Será que o tipo de espiritualidade que a gente vive é uma espiritualidade que a gente vai à igreja no domingo, em um dia da semana, às 6 horas, e depois a gente não fala mais com Deus durante a semana? A gente fala com Deus durante uma vez na semana? Ou só para comer, para dormir, para acordar? Quanto que a gente fala, né? E uma coisa que eu também acredito que é relevante é que a nossa vida hoje ela é muito assoberbada, ela é muito cheia, preenchida. A gente tem muita coisa. A gente tem academia, a gente tem as nossas universidades, a gente tem os estudos, nós temos trabalho, nós temos família, temos amigos, temos tempo para nós mesmos, mas parece que o diabo ele rouba totalmente o nosso tempo, né? Toda hora, se sobra uma brechinha do nosso tempo, a gente usa para outra coisa, mas a gente não usa para oração, né? Então, eu acredito que a necessidade de falar sobre isso é porque nós precisamos voltar a isso. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte. Olha só, deixa eu tirar aqui que ele entrou no modo noturno. A primeira coisa que leva a gente a acreditar sobre a importância da oração é porque não orar é pecado. A oração é um mandamento, né? Então, para nós nos basearmos, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel ele diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Mas de que maneira ele iria pecar? Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel está dizendo: olha, eu estaria pecando se eu deixasse de orar a Deus sobre vocês. Então para pensar, será que a gente não peca quando a gente negligencia a oração? Quantas orações seriam respondidas por Deus? Quantas pessoas seriam convertidas, curadas, pessoas transformadas em resposta ao nosso clamor, à nossa intercessão e à nossa oração? É claro que Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós clamemos a Ele, porque Ele diz: esse povo que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus caminhos e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então é uma promessa de que Ele vai responder, Ele vai intervir na história das nossas vidas, se nós clamarmos, né? Então, não orar é pecado, mas eu não quero me ater muito a isso, porque eu não quero que isso seja a sua motivação para orar. Você não deve orar simplesmente porque, vamos orar porque se eu não estiver orando eu vou estar pecando. Essa não deve ser a grande motivação. Eu acredito que a motivação deve basear-se nisso daqui. 2 textos em que diz assim:
E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40. Segundo texto: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4, 2. Por quê? A oração é aquilo que nos direciona, é aquilo que nos traz luz para o nosso caminho. Nós vamos tomar uma decisão. Antes de tomar essa decisão, vamos orar, vamos saber o que Deus quer da gente. Eu vou aceitar um emprego, eu vou entrar em um relacionamento, eu vou comprar algo muito importante. Vamos orar a Deus, vamos saber o que Deus quer de nós. Por isso que ele utiliza a palavra velando, vigiando, tomando cuidado, para que você coloque todas as coisas diante de Deus antes de tomar uma decisão. Então, a oração é aquilo que nos direciona, é nós buscarmos a Deus a direção da nossa vida, né? E sem contar que a oração ela é como se fosse o nosso alimento espiritual. Mateus 4,4, Jesus ele diz assim, em resposta a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é o alimento. Só que não só a palavra, a oração também é. A oração e a palavra são aquilo que nos sustentam espiritualmente, ok? Bom, e aí entra a frase do Spurgeon, né? Se formos fracos na oração, seremos fracos em tudo. E o oposto, acredito que também é verdade. Se nós formos fortes na oração, seremos fortes em tudo. Então, às vezes, aquilo que falta, o ingrediente que falta para que possamos ter êxito naquilo que nós fazemos, é a oração. Por isso que Provérbios, capítulo 16, 3, ele diz: apresentar ao Senhor as suas obras e todos os seus pensamentos serão estabelecidos, terão êxito. Bom, aqui a gente já falou então sobre o porquê que a gente deve orar, né? A importância. Então a gente deve orar porque não orar é descumprir o mandamento, e segundo, porque é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos direciona, nos traz luz para as nossas decisões. Mas o que é de fato oração? O que é oração? Vamos pegar uma definição, mas antes eu quero ler esse texto aqui que eu acho que ele, de certo modo, define um pouco, né? Jeremias 33, 3. Isso aqui é Deus falando para Jeremias, quando Jeremias estava preso na Babilônia, e Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então parece que a oração tem a ver com isso, com o meu clamor em busca de uma resposta de Deus. É um diálogo, é uma comunicação. Nas palavras do Neil Barreto, eu gostei bastante dessa definição dele, ele diz assim: oração é o que transforma o meu encontro com Jesus em relacionamento. Como é que eu digo que eu tenho um relacionamento com alguém se eu não falo com essa pessoa? Imagine que você conhece alguém agora, está passando alguém na rua, você não tem relacionamento com aquela pessoa, você não fala com ela, mas se você começar a falar, se você começar a dialogar, a trocar uma ideia, você fala e ela responde, e eu falo, ela responde, nós vamos construir uma relação, um relacionamento. Agora, se só ela fala, e eu não respondo nada, é relacionamento? Não. O que existe é um monólogo, um está falando, mas o outro não está falando nada. Se só Deus fala com você, se só Ele usa pessoas, usa a sua palavra, usa pregações, usa
os seus instrumentos, seus meios, seus métodos para falar com você, mas você não fala com Deus, você não responde a Ele, então você não tem um relacionamento com Deus. Você é um estranho diante de Deus. É por isso que nós vemos Jesus ele falando em Mateus capítulo 7, ali a partir do versículo 20, 21, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Mas Jesus vai dizer: olha, apartai de mim, porque eu não te conheço. Mas aí você para para pensar: como assim Deus não conhece? Jesus não conhece? Jesus não tinha conhecimento da existência daquela pessoa? Não. O conhecer ali é de ter relacionamento. Jesus fala: olha, eu não vi você me buscando. Você fala que fez muitas coisas em meu nome, mas você não estava na minha presença. Eu não te conheço e você não me conhece. Para mim você é um estranho, porque você não estava na minha presença. É mais ou menos nesse sentido. Estar na presença de Deus não necessariamente é estar num culto. Eu posso estar num culto, mas com a mente, o coração longe. É o que diz, por exemplo, em Isaías capítulo 29, 13. Esse povo clama a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, oração é isso. E aí entra um outro ponto, né, que é o seguinte: Hebreus 4,16, ele traz um ponto muito relevante, porque buscar a Deus nem sempre foi da maneira que a gente faz hoje, né? Olha o que diz assim, Hebreus 4,16: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então nos aproximamos com confiança. Mas por que com confiança? Porque antigamente as pessoas se aproximavam da presença de Deus com um pouco de medo, né? Temerosos. Como que era? Era todo mundo que tinha acesso à presença de Deus no Antigo Testamento? Só quem é que tinha acesso à presença de Deus? O sumo sacerdote, e era quando ele queria, a qualquer hora? Não, era uma vez por ano. Ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, que ficava no templo, e ali ele oferecia sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, o véu que divide o lugar santo dos santos e o lugar santíssimo, o lugar santo, ele se rasgou de alto a baixo, de maneira que agora você e eu, independente do lugar, independente da hora, podemos ter acesso, não com medo, mas com confiança, ao trono da graça. Amém. Agora nós temos acesso, nós não precisamos de um intermediário, nós temos um único intermediário, que é Jesus. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de um pastor, de um padre, de um pai de santo, mãe de santo, do que quer que seja, para falar com Deus. E você também não precisa de um lugar específico. Você pode buscar a Deus da sua casa, você pode buscar a Deus de um templo, da sua universidade, no ônibus, enquanto você está indo para algum lugar, porque Deus está em todo lugar e Ele te ouve, se você tiver um coração quebrantado e contrito. Amém? Bom, só que aí entra o ponto. Eu li essa frase aqui no livro do Leonard Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu achei muito interessante que ele coloca assim, o Zepp, esse autor, ele diz assim: que Deus nos ajude a querer ser populares no lugar onde a popularidade realmente conta, junto ao trono de Deus. Então, mais do que ser conhecido pelos seres humanos, pelas pessoas, que você se torna alguém conhecido diante de Deus, que Deus ele olha e fala assim: eu te conheço pelo nome.
Você está na minha presença. Tão importante quanto nós conhecermos a Deus é sermos conhecidos por Ele, né? É sermos populares diante de Deus e não diante dos homens, né? E aí entra outra frase também do Billy Graham, que aqui envolve a oração, né? Billy Graham diz: é loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Então, é assim, todo mundo quer ir para o céu, mas o que você vai fazer no céu? Você vai passar o tempo com Deus, mas você não consegue nem passar tempo com Deus aqui, como você quer viver com Ele a eternidade? Você não separa, não tem intimidade, não tem diálogo, não tem conversa com Deus. Você tem diálogo com todo mundo, diálogo com o seu esposo, sua esposa, com seus filhos, diálogo com seus amigos, né? A gente senta aqui com os amigos, fica 3, 4 horas conversando, comendo uma pizza, assistindo um filme. Só que infelizmente, quando a gente vai falar com Deus, a gente não tem assuntos, a gente não sabe o que a gente vai falar com Deus, né? E que Deus nos ajude a termos assuntos, né? Que essa série também nos traga lembranças do que a gente pode trazer diante de Deus, o que é uma oração bíblica, amém? Então, que a gente venha passar tempo com Deus aqui nessa terra, para que nós possamos continuar passando tempo com Ele na eternidade, amém? Só que aí entra um ponto: o que constitui a oração? Do que é composta uma oração? A oração, a gente pode pegar esse texto aqui de Paulo, que ele coloca algumas coisas que contém a oração. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, na oração, você tem a petição, você tem a adoração e você tem a ação de graças. Tem outros componentes, já vou citar, né? Por exemplo, pedir perdão dos pecados, né? É um componente da oração. Mas a ideia aqui que Paulo ele quer trazer é uma ideia básica de como que você deve se aproximar de Deus. Você deve se aproximar de Deus fazendo petições, adoração e ação de graça. Vou falar resumidamente desses 3 pontos. Petição. Aqui que entra um ponto interessante. Por quê? A gente acredita muitas das vezes que a oração é pedir para Deus, né? Vou orar para Deus, vou pedir para Ele, né? E a gente vê em muitas comunidades, em muitos lugares, as pessoas orando assim: Deus, me dá, em nome de Jesus, amém. Deus, olha, eu quero isso, sara aquela pessoa, cura aquele ali, obrigado, amém. Isso é oração? Não, isso é, você pediu. Oração da sanguessuga. Sanguessuga. Só dá, você não quer fazer nada para Deus, né? E aí o ponto é errado pedir para Deus? Não, mas se você transforma a oração em só pedir, ficar pedindo, isso não é oração. Imagina você que é pai, você que é mãe, seu filho, sua filha chegar e falar assim: pai, me dá um Nike aí. Pai, me dá um celular novo. Me ajuda, me compra uma viagem pro Chile, pro Dubai. Vamos pegar um lugar melhor, né? Para Dubai. Toda vez que o seu filho chega para falar com você, é para pedir alguma coisa. Ele não quer saber como foi seu dia, ele não conta a vida dele, ele não quer ter relação com você. Tudo que ele quer é pedir alguma coisa. E muitas das vezes a gente faz assim com Deus. A gente chega para Deus e fala: Deus, eu quero isso, quero aquilo, e pronto, e sai da presença dele. Eu aconselho que você mude um pouco essa dinâmica. Eu aconselho que você chegue diante de Deus e fale: olha, Deus, hoje eu não vim te pedir nada, só vim passar um tempo na tua presença, só vim te agradecer, contar um pouco como está a minha vida, a minha história, relembrar das suas promessas, relembrar de quem tu és. E muitas das vezes a gente erra nesse ponto.
Eu vou entrar depois em outras oportunidades sobre a maneira correta que a Bíblia apresenta sobre petição, mas uma coisa que a gente deve se atentar no momento que a gente estiver pedindo é isso daqui, Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas por que Jesus ele fala o Pai que te vê em secreto? Mas na oração, o que a gente está falando? O que a gente está fazendo? A gente está falando. Por que não é o Pai que te ouve, mas é o Pai que te vê? Porque mais do que ouvir o que você está falando, Deus está te vendo. Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo as suas intenções, Deus está vendo com qual motivação você está pedindo alguma coisa. Por que muitas das orações que a gente pede para Deus, muitas das vezes a gente não recebe? Porque a motivação com a qual nós estamos pedindo não é para a glória de Deus, é só para tornar a nossa vida mais fácil. Por isso que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em seus próprios deleites. Deus, eu quero um carro novo. Por quê, Pai? Eu queria mostrar para a galera que eu estou podendo, que eu tenho uma graninha, que eu estou melhor da vida, né? Eu não estou dizendo que você não deve pedir, mas acima de tudo, que o que você for pedir, glorifique o nome de Deus. Por isso que ele diz que tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, eu darei para que o Filho, o Pai seja glorificado no Filho. Então esse que é o ponto. O que você vai pedir vai glorificar a Deus? Então é um ponto relevante. Mas eu vou aprofundar depois em outro momento. Mas ele também cita outras coisas. Por exemplo, a gratidão, com ação de graça. Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus? Que você dê graças e em qualquer momento? Não, em tudo. Só que aqui vai um ponto de atenção. Não é dar graças por tudo, mas é dar graças em tudo. Que muitas das vezes a gente comete um erro aqui na semântica. A gente diz, temos que dar graças por tudo. E aí vai o ponto. Eu tenho que dar graças para o filho. Deus, eu te dou graças porque meu filho está nas drogas. Eu te dou graças porque meu marido me traiu. Isso é isso? Não. É dar graças não por tudo, mas dar graças em tudo. Mas independente de qualquer que seja a situação, independente se seus filhos estar nas drogas ou o que quer que esteja acontecendo na sua vida, mesmo naquelas ocasiões, você tem motivos para dar graças. Você tem coisas na sua vida, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, você tem motivos para dar graças. É por isso que diz o Salmo 103, se você acha que você não tem nada para agradecer a Deus, leia o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Quais benefícios? Ele começa a listar. É Ele quem te livra da cova, é Ele que aumenta os seus dias, é Ele que te enche de graça, de misericórdia, de modo que seus dias são como da águia, porque Ele não nos tratou conforme os nossos pecados, e Ele não devolveu conforme as nossas iniquidades. Imagine se Deus te tratasse conforme os seus pecados, o tanto de erro que você comete, Imagine o tanto de coisas, exatamente, aí não teria ninguém é perfeito o suficiente. Então assim, você tem muito mais motivos para dar graças do que para reclamar. Meu pai estava falando sobre reclamação aqui agora, A gente vive uma geração muito pessimista, muito negativa e que reclama demais. Se está chovendo, meu Deus, essa chuva atrapalha tudo.
Se está calor, meu Deus, não aguento mais esse calor, esses mosquitos aqui, esse calor, né? Se tem um trabalho, meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho, né? Eu ganho pouco, meu chefe fica reclamando. Aí se perde o trabalho, meu Deus, que saco, eu não consigo arranjar trabalho. Se tem família, meu Deus, meus irmãos são uma desgraça, né? Minha cunhada, meu pai, né? Se não tem família, meu Deus, por que eu nasci sem pai? Por que eu nasci sem mãe? Então a gente reclama de tudo, se está bom, se está ruim, se tem ou não tem. Mas o importante é nós começarmos a aprender a olhar a vida com gratidão. Por quê? Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente olhe e dê graças em tudo, em toda e qualquer circunstância. Você tem razão para agradecer. Você tem razão para agradecer. Amém? E aqui eu entro com uma frase do A.W. Tozer: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade, né? Como que se aprende a orar? Orando, e orando cada vez mais. Ninguém começa orando certo, ninguém começa fazendo da melhor maneira. Paulo, ele diz que nós nem sabemos orar como convém. Então assim, é algo que nós precisamos insistentemente continuar buscando a Deus, até que a gente aprenda a buscar a Deus de verdade, com o coração íntegro e puro. Amém? E aí, para finalizar, irmãos, caminhando aqui para o final, só esqueci de anotar um ponto, nem coloquei aqui, né? Mas é adoração, né? Eu falei sobre a petição, ação de graças, e tem adoração. Se você só pede para Deus e agradece, mas você não adora Deus, você não fez uma oração completa. Na verdade, você deveria começar suas orações adorando a Deus. Mais importante do que você começar as suas orações com seus próprios interesses, é você começar as orações com os interesses de Deus. Você quer ver um exemplo? A oração do Pai Nosso, como é que começa? Começa você pedindo, Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, nos ensinando a começar pela gente? Não, como que é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro os interesses de Deus, depois ele coloca os nossos interesses. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, livre-nos da tentação. Então, comece adorando, e quando você adora a Deus, você começa a perceber que os seus problemas são muito menores do que você acha, né? Quando você começa a adorar a Deus, você começa a ver: Deus, Tu és grande, Tu és imenso, Tu és todo poderoso, Tu és tremendo, Tu és o Deus que não existe impossíveis, não existe cura, doenças incuráveis, não existe problemas insolúveis, Tu pode todas as coisas. Quando você vai começar adorando a Deus, você vê: caramba, realmente, Deus ele pode tudo. E isso que eu estou dando tanta importância, na verdade, é pequenininho em comparação, em contraste ao tamanho de Deus, a tudo que Ele pode fazer, né? Bom, e aí, para finalizar, quais os efeitos da oração? A primeira coisa, a oração é aquilo que mostra para Deus o quanto nós queremos uma resposta dele. Como é que Deus ele vai te responder se você não clama? Por isso que diz Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-eis. Eu acredito que todos nós queremos respostas de Deus. Amém. Respostas, seja para relacionamento, seja para trabalho, carreira, estudos. Nós queremos muitas coisas, queremos mudar de vida, temos tantos projetos. Nós queremos que Deus ele nos direcione para a gente saber o que a gente deve fazer, que decisão a gente deve tomar. Mas o ponto é, o quão interessado você está para que Deus te responda?
a maneira que você mostra para Deus o quão interessado você quer que Ele te responda é o quanto você clama. Porque se a gente não clama, a gente está dizendo para Deus: olha, eu não sei se eu quero assim o seu direcionamento. Parece que a gente não quer tanto a resposta dele, a gente não está clamando. Então, só que aí tem outro ponto. A resposta de Deus é no tempo dele. Nem sempre o que você pede a Deus agora é para agora. Às vezes a resposta de Deus vai demorar um tempo. Muitas promessas, meu pai falou aqui de Caleb, de Josué, homens que demoraram aí mais de 40 anos para sua resposta, suas promessas serem cumpridas. Tem a história de Santo Agostinho de Hipona, que a mãe dele orou mais de 30 anos pela conversão de Agostinho de Hipona. E aí Ambrósio, que viu a mãe de Agostinho orando, falou assim: um filho de tantas lágrimas jamais iria permanecer na perdição. Ou seja, olha quantas lágrimas a mãe de Agostinho passou durante mais de 30 anos. E Ambrósio falou: um filho de tantas lágrimas jamais iria permanecer na perdição. Depois de 30 anos, Agostinho se converteu e se tornou esse grande teólogo que foi influente tanto no pensamento católico quanto no pensamento protestante. Então, assim, a oração nos traz respostas de Deus, e as respostas de Deus, elas são melhores do que a nossa, porque Ele diz: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É claro que muitas vezes a gente vai ouvir o não de Deus, mas muitas das vezes na oração a gente vai obter de Deus coisas muito grandes, coisas mais elevadas, coisas que a nossa mente é muito pequena para processar. É por isso que Efésios 3, a partir do 20, ele diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder. É claro que ele fala do amor de Deus, mas é um pedido ousado ali do apóstolo Paulo, e Deus pode fazer mais, né? Bom, últimos 2 pontos. A oração, ela também é aquilo que nos traz paz. Lembra que Paulo ele diz: não deis inquietos por coisa alguma. Então a gente está sempre inquieto, está sempre ansioso, está sempre agitado, com a mente perturbada. Mas ele diz: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E aí ele diz o resultado: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, você quer ter paz na sua alma, você precisa orar. Aleluia. E eu não estou dizendo aqui que é aquela paz do estoicismo, né? Tipo, o estoicismo prega meio que uma indiferença às circunstâncias, né? Então, se acontecer alguma coisa ruim, você não se abala. Sua mãe, seu filho, qualquer pessoa morreu, você fala: tá tudo bem. E ele é uma visão apática da vida. Não é isso. Eu não estou dizendo que essa paz que Deus promete não vai fazer você chorar. Muitas das vezes você vai chorar, mas você não vai desistir jamais. Amém. É uma paz que te dá uma certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É uma paz em que você lembra: a soberania de Deus é sobre tudo, Deus está no controle da história, nada foge das mãos de Deus, Deus não é pego de surpresa, Ele sabe de todas as coisas, sua vontade é boa, agradável e perfeita, o caráter de Deus é bom, então eu estou em paz. Amém. A gente vai chorar, não estou dizendo que a gente não vai chorar, mas Deus ele vai te dar uma força para vencer as circunstâncias. É o que Ele diz: guardará os vossos corações e pensamentos.
Deus vai colocar um guardião, Ele vai ser o guardião das suas emoções, dos seus pensamentos, né? E aí, para finalizar, o último texto, Paulo ele fala que em 2 Coríntios 3, 17 e 18 o seguinte: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. Glória a Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Quando você tem acesso à presença de Deus, você tem liberdade para isso, o Espírito está em você, portanto, você tem liberdade para ter acesso à presença de Deus. Essa presença do Espírito Santo em você vai cada dia mais lapidando você, vai moldando você à imagem de Jesus, de glória em glória. Todo dia, Deus ele vai trabalhando dentro de nós, para que venha ficar refletido em você a imagem de Jesus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né? Uma frase que eu tenho do Ariovaldo Ramos, que eu lembro, que eu acho muito bonita, é que ele fala assim: orar não é você mudar a vontade de Deus, não é você mudar a Deus, mas enquanto a gente ora, Deus muda a gente. Amém. Então, muitas das vezes a gente intercede por tantas coisas, e a gente deve continuar intercedendo, porque mais do que tudo, na oração Deus ele responde, na oração Deus nos traz paz, e na oração Deus ele continua transformando as nossas mentes, nosso coração, nosso caráter, nossa personalidade e os nossos hábitos. Amém? Deus em Cristo abençoe. Agradeço por dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Como é bom falar de oração, né?